Olá, está começando o Pauta Aberta dessa terça-feira, 6 de julho. Eu te trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. O governo federal anuncia a prorrogação do auxílio emergencial, que agora vai até outubro. A variante Delta é uma preocupação para as autoridades de saúde, que pedem que a população mantenha os cuidados para se prevenir de uma nova onda de Covid. Uma reportagem especial vai mostrar como a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. E no nosso quadro sobre finanças pessoais, saiba que não é preciso muito dinheiro para começar a ser um investidor. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. O decreto de prorrogação foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma. O calendário completo de pagamento ainda precisa ser divulgado pela Caixa Econômica Federal, responsável por fazer os depósitos. Os pagamentos são feitos por meio de uma conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários do Bolsa Família recebem pelo cartão do programa. A variante Delta, que surgiu na Índia, é a maior preocupação das autoridades de saúde. A orientação é que as pessoas mantenham os cuidados para evitar uma nova onda de casos no Brasil. Ninguém discute que o coronavírus se espalha de pessoa a pessoa e a principal via de contaminação é o ar que respiramos. A vacinação avança em ritmo lento. Enquanto isso, num dia normal de trabalho, dentro do transporte público, fica evidente que distanciamento aqui é impossível. Por isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde mantém a recomendação do uso de máscaras, inclusive para vacinados. Em 10 de junho passado, o ministro da Saúde anunciou que seriam feitos estudos para avaliar se, no atual estágio da pandemia, o uso de máscaras de proteção individual poderia ser dispensado. Por outro lado, com a chegada da variante indiana ou variante Delta, muitos países que já haviam flexibilizado as medidas restritivas voltaram atrás. Nos Estados Unidos, o uso de máscaras em ambientes fechados voltou à lista de recomendações. Em Portugal, para conter a variante Delta, responsável por 60% dos novos casos, Lisboa foi isolada por 2 semanas. No Brasil, a variante Delta já matou 2 pessoas, mas ela pode estar prestes a causar uma nova onda. A variante Delta, que surgiu na Índia, é a variante mais transmissível. Ela é 2 vezes mais transmissível que a variante original, que surgiu na China, pelo menos 50% mais transmissível que a variante Gama AP1, que surgiu em Manaus. Então, é uma variante que traz impacto para o mundo todo e nos preocupa, porque no Brasil, atualmente, nós temos uma queda do número de casos, de hospitalizações, e se essa variante se torna a variante predominante com transmissão comunitária, a gente pode observar nas próximas semanas ou meses um aumento novamente do número de casos, pois a gente ainda não atingiu uma cobertura vacinal de 70% a 80%. Nos postos de saúde, novas vacinas estão chegando, mas o ritmo ainda é lento. Muitas pessoas não voltam para tomar a segunda dose, outras ficam escolhendo que vacina tomar. Isso favorece a corrida do vírus, que se modifica para atacar de forma silenciosa. Todo cuidado é pouco. Quero me dirigir a vocês, especialmente às pessoas que já foram vacinadas. Não baixem a guarda, não relaxem. Ou seja, nós estamos vacinados, eu já tenho 71 anos, mas nós devemos manter as medidas higiênicas necessárias ao controle da doença. Ou seja, manter o isolamento entre as pessoas, usar o álcool gel e, sobretudo, usar as máscaras. Porque a vacinação é um conceito coletivo. Nós só estaremos todos protegidos quando todos nós estivermos vacinados. Você vai ver agora uma reportagem especial que mostra como a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia.
Se você acha que inteligência artificial é coisa de filme, está enganado. A capacidade de fazer máquinas agirem e pensarem igual aos humanos está mais perto do que imaginamos e não é tão recente. Inteligência artificial é um negócio bastante antigo. A gente tinha uns primeiros ensaios ali que eram um psiquiatra digital, né? A gente fazia algumas perguntas e aí te dava um parecer, assim, em cima daquelas perguntas que você tinha programado ali. Hoje você tem a inteligência artificial, ela está presente dentro do nosso telefone celular, né? Para quem não sabe. Você já parou para pensar onde está a inteligência artificial no seu dia a dia? Está no filme que você assiste em casa, sugerido pela própria plataforma, que já entende as suas preferências. Está no carro, quando você utiliza um aplicativo para navegação. Nos celulares, por meio dos assistentes virtuais e aplicativos que te ajudam na execução de tarefas. E até mesmo dentro das empresas. Eu coloquei no meu celular aqui de brincadeira um software que monitora esse tipo de coleta de dados. Então você usa dentro do teu um software de navegação, um Waze da vida. Você está dando o horário, você está dando a tua rotina, o horário que você sai para trabalhar, o horário que você chega, de onde você saiu, para onde você foi, onde você vai almoçar. E tudo isso só é possível graças a um processo que agrupa várias tecnologias. O algoritmo é uma delas, uma espécie de receita culinária que mostra passo a passo como resolver um problema ou executar uma tarefa. Treinou-se um motor de inteligência artificial para fazer análise e reconhecimento de um determinado tipo de câncer. E esse motor está acertando 90% das vezes e o médico especialista acerta em torno de 70%. Então, modifica muito o trabalho das pessoas, né? Quando você tem esse tipo de auxílio, vamos chamar assim, eu não vou nem dizer que vai substituir o médico, que a palavra final tem que ser de uma pessoa, na minha opinião, tá? Mas é como se eu tivesse o ser humano aumentado, né? Aquela história do Tony Stark da Marvel, né? Que tem o Jarvis. Então é naquela linha. Quem está fazendo tudo, quem está pensando, quem é a cabeça é o Tony Stark, mas tem um monte de coisa dando informação para ele. O que está tentando fazer, senhor? Eu estou descobrindo, eu estou redescobrindo um novo elemento, eu acho. A empresa do Rodrigo, por exemplo, usa um sistema para otimizar os processos dos clientes. São montadoras de veículos e até hospitais que contam com a ajuda da inteligência artificial. A digitalização junto com a inteligência artificial, ela traz já de impacto inicial redução de metade do tempo nas rotinas diárias de manutenção. Você não precisa mandar um técnico de manutenção fazer uma ronda num hospital para coletar contador de máquina, de tomógrafo, tempo de operação de um tomógrafo. Você pega isso automaticamente e você faz uma análise. Então você faz com que o tempo desse técnico seja, em vez de ficar coletando algo, seja um tempo dedicado a uma análise. Os especialistas garantem que não precisamos ter medo de toda essa tecnologia. Se bem utilizada, ela só tem vantagens. A inteligência artificial não vem para tomar empregos ou para diminuir oportunidades, muito contrário. Vem para tentar especializar as pessoas, né? E para a gente trabalhar com a inteligência. A inteligência artificial, como a gente mesmo fala, é você trazer a cognitividade do ser humano para uma máquina, né? Para um software. Né? E a gente não consegue fazer isso sem o ser humano. A imunização contra a Covid-19 também pode passar a ser oferecida pelos planos de saúde particulares. O assunto foi discutido em reunião entre ministros e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vacinas contra a Covid-19 podem ser incluídas no rol de fármacos disponíveis nos planos de saúde do Brasil. A possibilidade foi discutida em reunião entre o Conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e ministros aqui no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como ainda são escassas no mercado internacional, em um primeiro momento, os operadores teriam que ressarcir o SUS pelas
as doses aplicadas em seus clientes. Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia para as operadoras de plano de saúde, porque de maneira clara as vacinas evitam internações. E para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe, Queiroga esteve em um posto de saúde do Distrito Federal, onde vacinou os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Advocacia Geral da União, André Mendonça, e do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio Francisco. Queiroga destacou que os resultados da imunização no Brasil, como a queda de óbitos e internações, vão trazer benefícios ao sistema de saúde. Nós já antevemos um cenário epidemiológico mais favorável para o Brasil e, a partir daí, projetarmos as outras ações de enfrentamento a problemas sanitários, como, por exemplo, as síndromes pós-Covid, o enfrentamento a doenças prevalentes, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas. Veja agora como está o clima em todo o Brasil nessa terça-feira na previsão do tempo. Uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva mantém a condição de tempo bastante firme sobre boa parte do centro-sul do país. Só tem previsão de chuva de uma área que vai desde a faixa leste de Santa Catarina até áreas do litoral do Rio de Janeiro, por causa dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas ainda sem grandes volumes acumulados. No nordeste do país, o interior da região também segue com previsão de tempo bastante seco e quente, e a chuva fica restrita ainda a áreas do litoral da região, com os maiores volumes esperados para áreas do litoral do estado da Bahia até áreas do leste do estado do Alagoas. Na região norte do país também tem condição para alguns temporais em áreas do norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também áreas do estado do Amapá. Em relação à umidade do ar, vai ficar abaixo do ideal para a saúde humana em grande parte do Brasil central, também em áreas do oeste do estado de São Paulo e centro e oeste do estado de Minas Gerais. Em relação às temperaturas no Rio de Janeiro, a mínima é de 13 e a máxima não passa dos 25 graus na tarde desta terça-feira. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Salvador, o dia começa com 22 e a máxima chega aos 25 graus. Hoje é dia do nosso quadro sobre finanças pessoais. O consultor financeiro Pedro Salanek fala que é possível ser um investidor mesmo sem muitos recursos. Vamos ver. Olá, você que está acompanhando o programa Pauta Aberta. Estou aqui novamente para trazer mais algumas dicas a respeito aí de finanças pessoais. Em nossa última conversa eram destacados as questões aí de investimento, de não pensar apenas como poupador, mas também, enfim, aí como investidor. E a intenção é a gente continuar falando um pouquinho a respeito dessas questões. Principalmente sobre um aspecto aí que as pessoas sempre me questionam, que quando a gente fala em se tornar um investidor, parece que investidor é aquela pessoa que tem muito dinheiro, enfim, aquela pessoa que tem muitos recursos, que conseguiu montar até uma espécie de uma fortuna. O que eu quero fazer aqui é trazer uma visão diferente disso. Você pode e deve começar a se tornar um investidor, mesmo que teu capital seja reduzido. Então a ideia é enaltecer, que com qualquer valor, principalmente aí com as tuas reservas mensais, você pode e deve começar a ser um investidor. Então não há necessidade aí de grandes valores. Inclusive até as próprias instituições financeiras, elas baixaram o valor de entrada em algumas aplicações. Então não há necessidade de você ter que juntar um determinado volume de recursos para que você possa entrar naquela aplicação. Então, se a gente falar do mercado de ações, por exemplo, que ele é, acho uma das melhores referências que a gente tem aí como renda variável, mercado de ações que antes você tinha que comprar lotes fechados, geralmente lote de 100 ações, eles foram reduzidos aí para lotes fracionados. Então você pode comprar uma ação, por exemplo. Então você identifica lá, enfim, qual o momento adequado para você entrar e compra um determinado volume de ações. Tanto para compra como para venda você pode trabalhar nesse mercado fracionado. Uma outra questão também, que as empresas que tiveram um crescimento do valor das suas ações, inclusive atingindo patamares próximos de R$100
cada ação, elas também fizeram desdobramentos, né? Então, pegaram, por exemplo, uma ação de R$100 e dividiram em 4 ações de 25, né? Sem nenhuma perda efetiva. Então, quem tinha uma ação antes passou a ter 4 ações. É mais ou menos como se você falasse assim, né? Eu peguei uma nota de R$50, né, e troquei ela por 5 notas de R$10. Então você tem o mesmo valor apenas, né, em um desdobramento. Então acho que essa visão, essa consciência, enfim, aí de né, se tornar um investidor, né, com valores baixos, né, iniciar com valores baixos é a principal dica, né? Então não espere, né, você estar juntando muito dinheiro para começar efetivamente a ser investidor. Até daquela forma também que eu comentei no outro encontro, né? Eu vou esperar as coisas melhorarem para começar a guardar dinheiro. Mesma coisa, fica essa dica como investidor. Não espere, né, juntar um determinado volume para que você comece a entrar em alguns tipos de investimentos. E chegou a hora do nosso giro de notícias pelo Brasil com o jornalista Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. Acompanhe. O estado do Mato Grosso planeja retomar as aulas presenciais na rede pública ainda neste segundo semestre. A decisão foi tomada com base no avanço da vacinação de profissionais de educação. Os estados de Goiás, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte também avaliam a volta às aulas, assim como o Distrito Federal. Já o estado da Bahia informou que vai permanecer com aulas remotas. A Paraíba irá tomar uma decisão em agosto. A terra não para de tremer no Rio Grande do Norte. Segundo a Universidade Federal do Estado, só no mês de junho, 8 terremotos foram registrados, todos com baixa intensidade. A cidade campeã de registros é Caraúbas, onde moradores informaram que os lustres do teto mexeram e móveis saíram do lugar. A região de Limeira, em São Paulo, vive a expectativa da confirmação da venda da instalação da fabricante de carros alemães Mercedes-Benz. A fábrica foi fechada ano passado e demitiu 400 funcionários. Agora, todo o espaço físico e a estrutura estão sendo oferecidos a um novo comprador. A prefeitura de Iracemópolis informou que um grupo chinês já confirmou a compra. A cena registrada aconteceu em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O homem que está para ser vacinado contra a Covid tira a seringa das mãos da funcionária da saúde e aplica nele mesmo a vacina. A prefeitura informou que a ação do homem não é recomendada, por oferecer risco a ele mesmo. Além de tudo, é uma tremenda falta de respeito com a profissional de saúde. Um assunto curioso. Você sabia que cães e gatos também podem doar sangue? Confira como funciona na reportagem. O Sushi, esse simpático gatinho, é um doador de sangue. É isso mesmo. Muita gente não sabe, mas os animais também podem doar. A Annelise, que é tutora do Sushi, conta que quando ficou sabendo dessa possibilidade, quis ajudar. Primeira vez que um bichinho meu doou sangue, já faz acho que quase 10 anos, quando eu estava no início da faculdade e eu comecei a fazer estágio no laboratório que tinha um banco de sangue. E daí, a partir dali, eu comecei a levar os meus animais que eram possíveis doadores, né? Porque tem todo um cuidado com relação a peso, idade e estado de saúde. Então, todos os meus que eram doadores elegíveis, eu levei para doar. Essa veterinária explica que o processo é rápido e seguro para os animais, que devem preencher alguns requisitos. Os candidatos, eles devem ter entre 1 a 8 anos de idade, tanto cães quanto gatos. Os gatos, eles devem ter mais de 4 quilos, de preferência mais de 4,5 kg. Os cães, eles têm que ter mais de 25 quilos, de preferência mais de 28 quilos. Eles devem estar com as vacinas em dia, vermífugo atualizado também, livres de ectoparasitas. Tem que ser animais dóceis, né, acostumados com manipulação humana. Animais que não tenham acesso à rua. Os cães podem doar até 450 ml de sangue. Já quanto aos gatos, a quantidade varia conforme o peso. O sangue doado é utilizado para tratar várias doenças. A maior demanda é para cães e gatos anêmicos, ou seja, cães e gatos que estão com o número de eritrócitos
que são os glóbulos vermelhos, né, abaixo do valor de referência. Se você tem um bichinho de estimação, participe dessa corrente do bem e ajude a salvar outras vidas. A gente conta com a empatia do tutor para ele trazer o animalzinho dele, né, pensando que esse animal vai salvar uma vida. Como se fosse uma doação de sangue humano, que tu faz como um ato de voluntário, né? Fazer aquilo ali pro bem do próximo. Tu não tá nem vendo quem vai receber. Então, a ideia é ajudar, né? A fazer o bem mesmo. A pandemia imprimiu novos hábitos no nosso dia a dia. Um deles, o uso do álcool 70, uma prática que protege contra o coronavírus, mantendo nossas mãos e ambientes higienizados, mas que, se realizada de forma desatenta, pode causar sérios danos. Em Belo Horizonte, só no Hospital João 23, quase 40% das queimaduras graves registradas neste ano foram causadas por álcool. Todo mundo tem um vidrinho deste por perto e faz uso de forma quase automática da substância. Recomendado pelas autoridades de saúde para higienização de mãos e superfícies, o álcool 70 em gel ou líquido foi incorporado ao nosso dia a dia desde que a pandemia de Covid começou. Mas para significar proteção, ele não pode ser usado de qualquer maneira, já que acidentes envolvendo o produto têm ficado cada vez mais frequentes. O Hospital João 23, em Belo Horizonte, referência no tratamento de queimados, recebeu 138 pacientes com queimaduras só nos 4 primeiros meses deste ano. Em 40 deles, os ferimentos foram causados por álcool. Já nas UTIs de queimados, nesse mesmo intervalo de tempo, 17 das 41 admissões foram por acidentes envolvendo a substância, ou seja, 40% das internações graves ocorrem pela má utilização do produto. Nós tivemos uma pequena diminuição de queimaduras no finalzinho do ano passado, porque diminuiu o trauma quase 40% por causa do lockdown. Mas as pessoas que se queimaram mais gravemente. Foram queimaduras de 2º ou 3º grau, e o grande culpado e o grande vilão dessa vez foi o álcool, principalmente o álcool em gel. O álcool em gel, ele é transparente. Quando pega o fogo, ele também é transparente. E muitas vezes as pessoas também dentro de casa passam o álcool na mão e vai para a cozinha, vai acender um cigarro, vai acender um pavio, vai acender uma churrasqueira e acaba que pega combustão naquele álcool que ainda está na superfície da pele. Então nós tivemos um aumento de 68% de setembro de 2019 a dezembro de 2019, comparado com o mesmo período de 2020, porque nesse sentido, principalmente por causa do álcool em gel. O acesso mais fácil ao álcool dentro de casa também contribui para que crianças se firam mais. Aquele álcool que antes era mantido fora do alcance de criança e das pessoas em geral, agora ele não está mais naquele lugar de cuidado, né, da casa. Agora ele está em todos os ambientes. Crianças estão queimando córnea, queimadura química, porque aperta o dispositivo e vem nos olhos. Ou então elas colocam nas suas mãos, mas depois acaba indo coçar os olhos. Isso não tem necessidade. Dentro de casa não tem necessidade. Chegou da rua, lavou bem as mãos. Integrantes do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, apoiado pela FAPESP, estão estudando um método que permite produzir bioplástico a partir de uma matéria-prima barata, abundante e que não concorre com a indústria alimentícia, o gás carbônico. Acompanhe. Com o apoio da FAPESP, integrantes do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás descreveram um método que permite produzir bioplástico a partir de uma matéria-prima barata, abundante e que não concorre com a indústria alimentícia, o gás carbônico. Na pesquisa, foram utilizadas cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, que são micro-organismos procariontes capazes de realizar fotossíntese. Ao serem submetidas a condições de estresse em meio de cultura com excesso de luz, as cianobactérias capturam o CO2 e produzem em seu interior um tipo de bioplástico. Estas cianobactérias foram coletadas em áreas de manguezal próximas a Cubatão, em São Paulo. O método, além de ser mais barato e não competir com outros mercados, contribui para a captura e fixação de um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, transformando-o em um produto de alto valor agregado. Pauta Aberta desta terça-feira está terminando.
Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!